A Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e o CDPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional ligado à faculdade, organizam na próxima semana, em Diamantina, o 18º Seminário de Diamantina, desta vez com o tema A Crise da Mineração e as Perspectivas Econômicas, Sociais e Ambientais de Minas Gerais e do Brasil. Um debate que se torna ainda mais urgente e grave após os desastres em Mariana há 3 anos e em Brumadinho em janeiro. Eu vou conversar com o professor de Economia da UFMG, João Antônio de Paula. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, em que medida nós podemos dizer que a crise da mineração coincide ou contribui com a crise econômica de Minas, a crise que o Estado está vivendo? Como é que é esse olhar que o seminário vai ter sobre essa questão? Não, eu acho que aí nós temos uma questão, digamos, de longo prazo, que já vem há algum tempo, digamos, desafiando não só pesquisadores, professores, especialistas na questão da mineração como um todo, mas também uma questão mais emergencial, não é? Quer dizer, nós já sabemos, todo mundo sabe que a mineração em algum momento vai acabar, né? Aquela história do minério não dá 2 safras, né? Que é uma frase, se não me engano, do Arthur Bernardes, né? E em função dessa ideia é que ele, Arthur Bernardes, naquela época, nos anos 20, desenvolveu todo um projeto de industrialização, de utilização. Há 100 anos. Há 100 anos. A questão da industrialização mineira, da mineração, do minério de ferro e os outros minérios que o Estado tem, tem a ver com isso, com a ideia de que isso é uma riqueza que se esgota e no final vai ficar um enorme buraco, né, se não for feito nada, né? A ideia do Cauê lá de Itabira, o Drummond várias vezes, o poeta, né, se ressentia disso e colocou isso na sua poesia, né? Essa perda, esse esvaziamento, que não é só material, é também simbólico, né? É toda uma questão de memória, de imagens que vão se perdendo por conta dessa ação da economia sobre os recursos naturais. Isso numa referência a uma ação paulatina. Né? O seminário, enquanto agora nós temos dois tem uma grandes coisa urgente, desastres. Tem uma coisa aí, urgente. Né? A questão mineratória sempre foi um desafio para quem pensa Minas, para quem tem que dirigir, para quem tem que gerir o Estado. E agora ela adquiriu uma dimensão trágica, né? Nós estamos falando de centenas de mortos, de pessoas e de uma economia como um todo voltada para isso, que está realmente num processo de enorme... As perspectivas de o que fazer depois disso são muito complexas e desafiadoras. O seminário quer também pensar sobre isso. Ele não é só voltado para a questão da mineração, mas essa questão meio que amarra todo o conjunto das atividades que vão ser desenvolvidas lá. Há uma abordagem também, outra abordagem para além da mineração. O tema da mineração é um tema meio que perpassa o seminário inteiro, mas nós estamos falando de um evento que vai reunir mais de 600 pessoas, são dezenas de mesas redondas, de sessões temáticas, de apresentação de trabalhos de várias pessoas de Minas Gerais, de fora de Minas Gerais. Nós temos convidados estrangeiros. O evento é um evento amplo, onde a questão da mineração é central, mas não é só o tema da mineração que vai mobilizar o seminário. Né? Agora, como é que deve ser? O senhor é um historiador, não é? Sou. Eu sou um professor de história. Historiador são poucos. Eu sou um professor de história. Perfeitamente. De qualquer maneira, do ponto de vista de um professor de história, como é que o senhor vê essa abordagem que vai ter lá em relação à dependência histórica da mineração e da formação do nosso povo, a formação da nossa cultura, né? Vai ter uma abordagem desse aspecto. Qual que fala-se muito, né? Existe uma ideia aí um pouco preconcebida de que a mineração está no nosso nome, né? A ideia de que no nosso sangue corre ferro, tem essa ideia também. Eu falei do Drummond, falar de tem uma referência no verso do Drummond. Do Drummond, né? Como é que o senhor vê essa relação? Não, eu acho que o Estado de Minas Gerais tem
é que tem uma história a ver com a mineração. A mineração nos formou, né, nos forjou. Foi em busca do ouro, né, que chegaram aqui as populações, os paulistas, né, e depois os pernambucanos, e há todo um conflito, a chamada Guerra dos Emboabas, né, tem a ver com isso, disputa por território, a busca do ouro. É claro que já existiu aqui outras pessoas, né, a Luzia lá 12 mil anos atrás, enfim, nós temos uma história muito longa. Agora, a mineração de fato é o elemento galvanizador, né, a ocupação do território se deu em função do ouro, depois do diamante e depois dos outros minerais. Mas Minas Gerais nunca foi só ouro e diamantes, né? Até estava lembrando antes do programa, falando a respeito do nome da capitania, né? A capitania inicialmente se chamava Capitania das Minas dos Matos Gerais. Ou seja, o que eram gerais aqui não eram as minas, eram os matos, né? Era a diversidade da flora, da riqueza botânica do estado, da região, né? E a própria economia do território tinha força que chamou atenção aos que começaram a chegar aqui. Então a mineração é importante, mas Minas Gerais nunca foi só a mineração. A agricultura também tinha um papel, né, significativo. No iníciozinho do século XVIII, né, você tem uma grande crise de fome em Minas Gerais, 1699, 1700. E essa primeira crise provocada pela chegada muito rápida dos mineradores e a ausência de produção agrícola, motivou, desde o início, uma diversificação, né? Então, tem mineração sim, mas tem agricultura, tem pecuária, tem manufatura. Minas Gerais, com certeza, é a região do Brasil mais diversa do ponto de vista dessas atividades econômicas e das maneiras de organização dessas. Havia uma forte presença da escravidão, certamente, a escravidão foi muito importante, mas havia todo um conjunto de atividades desenvolvidas com outras formas de mão de obra, né, além dos escravos. Agora, professor, então, a partir disso que o senhor está dizendo, eu vou puxar aqui 2 tópicos do seminário que me chamaram a atenção, que vão ser objeto de palestra. Um é mineração, maldição ou dádiva? E o outro a abundância se torna uma armadilha, a maldição dos recursos naturais em Minas Gerais. Você sabe que esse tema é um tema clássico, né? Quando a gente pensa, por exemplo, sei lá, um exemplo clássico, o Padre Vieira. O Padre Vieira tem um famoso sermão chamado Sobre as Verdadeiras e as Falsas Riquezas, no século XVII. Muito antes da mineração se tornar tão importante quanto se tornou. E ele dizia uma coisa mais ou menos assim: tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, né? Tudo aquilo que você encontra meio por acaso, que não é resultado do trabalho constante, contínuo, é uma falsa riqueza, né? E isso é ele falando lá no século XVII. Um pouco disso o Camões já falava no início da colonização, no início da expansão portuguesa, né? Tem a famosa fala do Velho de Restelo, que é um personagem que aparece logo no início do poema, advertindo os portugueses para o perigo de se deixar levar por essa ilusão de riqueza que decorre do ouro e da prata. Ou seja, não adiantou, né? O Velho de Restelo, você falou, o Camões é século XVI, né? O Vieira é século XVII. Ou seja, para esse momento da história, era muito claro que a riqueza, de fato, nasce do trabalho, né? Seja qual for, né? Mas, para essas pessoas, o trabalho da agricultura, né? O trabalho que você pode controlar, que não depende da sorte, do acaso, do azar, né? Então, essa é uma mentalidade que depois vai se chamar de fisiocrática, né? Depois vai ter uma corrente de pensamento econômico que vai valorizar isso. A riqueza nasce da terra, do trabalho agrícola. Independente de qualquer coisa, o fato concreto a mineração é importante para Minas Gerais, mas precisa ser desse jeito, precisa ser predatório, precisa ser conduzida com tamanho descaso, com tamanho insensibilidade para pensar não só a questão ambiental, mas também a questão das vidas humanas, né? Do significado da mineração hoje em dia como alguma coisa
que colocam em risco, né, populações inteiras por puro descaso, né, por incúria, né, por cobiça, por ganância. Sim. É tudo isso que... Não é a mineração, é a maneira como a mineração está sendo desenvolvida aqui e em outros lugares também. Pois é, aí eu fico pensando que um outro tema que está lá, que junta 3 questões que talvez traduzam exatamente digamos, essa grande questão, não é? Que leva a como a gestão pública tem que agir, que fala em mineração, desenvolvimento e preservação ambiental. Como colocar nesse mesmo cesto, não é, da gestão pública, é o nosso esses desafio. 3 grandes desafios. Esse é o nosso desafio, do setor público, da universidade, de quem tem a obrigação de gerir, de quem tem a obrigação de fiscalizar e tem a obrigação de produzir. Né? A universidade está discutindo isso com o objetivo de levar alguma coisa para a gestão pública? Com certeza. Eu estou falando aqui do meu departamento, da minha unidade, que é uma unidade que trabalha com economia, com planejamento, com desenvolvimento. Esse é um tema, o nosso tema, né? Mas a engenharia está preocupada com isso, a sociologia, quer dizer, a universidade como um todo está hoje muito mobilizada para oferecer, no limite da sua capacidade, no limite da sua jurisdição, digamos assim, alternativas efetivas que combinem desenvolvimento, que para nós não é só crescimento, crescimento não é igual a desenvolvimento. Desenvolvimento é transformação estrutural que garanta distribuição de renda, de riqueza, de educação, de saúde, de conhecimento. Né? Desenvolvimento é muito mais do que o PIB que cresceu tanto ou deixou de crescer um pouco menos. Quer dizer, o Brasil, entre 1930 e 1980, cresceu a 7% ao ano. Só o Japão cresceu mais que o Brasil nesse período. O Brasil ficou desenvolvido com isso? Não. Por quê? Porque os frutos desse crescimento econômico não foram distribuídos, não foram apropriados pelo conjunto da sociedade. Eles foram concentrados nas mãos dos grandes grupos econômicos, enfim, dos poderosos. Então, o que a gente defende, quer dizer, do ponto de vista, também tem que ter mineração, mas vamos discutir que tipo de mineração, né? Como é que ela se dá, como é que ela pode contribuir não só para o imediato da vida dessas pessoas que estão aqui agora, mas que também visando os que virão depois de nós. Quer dizer, eles vão encontrar o quê? O que vai acontecer? Então, a questão das tecnologias, a questão da economia, né? Economia no sentido próprio do termo, né? Economizar para ter no futuro. Só colocando aqui uma informação no que o senhor está dizendo, é interessante, só para dar ideia da dimensão. Nós estamos falando de alguns pontos do seminário, mas o senhor está falando de tecnologia, que entre eles estão modelos mineradores no mundo, reconversão de territórios mineradores, tudo isso vai estar lá ser discutido em discussão. No seminário. Além de todas essas temáticas importantíssimas, nós vamos ter também uma temática voltada mais para a questão cultural. Nós vamos ter uma mesa, por exemplo, que vai comemorar, por assim dizer, é o nome, o centenário do Antônio Cândido. Antônio Cândido foi certamente o maior político literário brasileiro, que foi um grande amigo do nosso seminário, participou 2 vezes do evento. Era amigo dos nossos amigos, né? Amigo do professor Francisco Iglesias, etc. Então nós vamos homenageá-lo, foi o centenário dele o ano passado, vamos ter uma mesa sobre uma conferência sobre ele. Nós vamos ter uma mesa sobre literatura, sociedade e história, que é a discussão a respeito do papel da literatura como um instrumento de conhecimento, como um modo de conhecer o mundo, né? Para além da ciência, né? A literatura como um modo de acessar o mundo, de compreender o mundo. Enfim, o seminário é muito diverso. A questão da mineração vai ser... E é sempre assim, a cada evento há um tema que meio que é um laço que envolve o seminário inteiro, mas ele não se resume a isso. Né? Eu achei interessante, na divulgação do seminário, tem uma frase, algumas frases mais ou menos assim, falando que o seminário pretende avançar para o debate das crises,
que se abatem sobre Minas, Brasil e o mundo de forma, né, que se sobrepõem, né, estão acontecendo ao mesmo tempo, gerando efeitos econômicos, políticos, ambientais, geopolíticos e humanitários que podem representar uma ameaça à paz e à democracia. Eu queria que o senhor comentasse essa... É ambiciosa essa discussão, sim. Né, e importante. Eu acho que é importante. Eu acho que nós temos que nos colocar o seguinte problema. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória. A crise que se abate hoje sobre o Brasil, sobre Minas Gerais, não é só uma crise momentânea, como muitas outras que ocorreram no passado. Ela tem uma dimensão meio especial, ou meio... de uma exigência maior. É todo um modo de viver que está sendo questionado. Olha as nossas cidades, né? Os problemas decorrentes da maneira como as cidades estão sendo planejadas, construídas, os fenômenos do tipo, problemas hídricos, né? Nós corremos sério risco de, em pouco tempo, nós temos uma cidade como São Paulo, por exemplo, com crise hídrica, sem água para abastecer 20 milhões de pessoas. Isso não é ficção científica, isso não é o Blade Runner, né? Isso está acontecendo agora pela maneira como o desenvolvimento capitalista está se dando. Você tem problemas políticos sérios, a democracia hoje está sob ameaça. Tem um livro de um autor francês que eu gosto muito, chamado Jacques Rancière, que fala a respeito do ódio à democracia. Quer dizer, existe hoje no mundo inteiro, no Brasil inclusive, nos Estados Unidos, na Hungria, na Índia, em vários países do mundo, correntes políticas, na Itália, etc., correntes políticas que têm ódio à democracia, têm ódio à diversidade, têm ódio à liberdade. E nós temos uma economia capitalista que cada dia mais produz desigualdade de renda, de riqueza. É tudo isto que tem que ser colocado na mesa. O nosso seminário não vai resolver nada disso, mas o papel da universidade é colocar as questões em discussão, ter posição sobre elas, ter opinião, não ter opinião, mas ter estudos, ter reflexão, ter dados, né? Um seminário é esse encontro, né, em que a gente convida a comunidade, não só científica, mas a comunidade como um todo, para debater questões relevantes e que são urgentes, que têm um sentido de urgência, né? Esse é o nosso propósito lá. Professor, enquanto você falava aqui, eu estava pensando que a universidade está se ocupando dessa discussão, a partir da mineração, tantas outras coisas estão aí na pauta, mas a política também, a Assembleia tem se ocupado bastante da questão da mineração, claro que com um viés diferente da discussão. Como tem que ser. Né? Naturalmente, mas entre as discussões, não só pela criação de uma nova legislação ambiental, mas também a discussão em relação à Lei Candir. Isso vai ser algum mote? O seminário nasceu como um seminário de economia. Então, a questão tributária, a reforma tributária, esses temas sempre tiveram presentes ao longo da história do seminário, né? Algumas vezes com mais intensidade, outras vezes menos, em função da própria conjuntura, né? Com certeza isso aí vai ser debatido, ainda que não seja central, né? Não foi esse o mote, digamos, do seminário, mas esses temas são sempre presentes na nossa reflexão. A Lei Candir, que é uma discussão que está se dando aqui no Congresso Nacional, porque não sei se as pessoas... conta do que é a Lei Candir, né? Que isenta a mineração, as commodities, entre elas a mineração, do ICMS. Quer dizer, o Estado deixa de receber, arrecadar. Outros estados também, mas o Estado de Minas deixa de arrecadar em cima do minério, que é a nossa principal riqueza, né? E que nos traz também tantos prejuízos. Tantos problemas. Tantos problemas. Então, essa é uma discussão importante para casa, por isso que eu perguntei para o senhor. Não, os assuntos econômicos estão sempre presentes, né? O seminário começou como um seminário de economia. Ainda que ele não seja só isso, ele está sempre presente. Ele é um seminário de economia, de demografia. O CEDEPLAR é um centro de pesquisa em economia e demografia, das políticas públicas,
da questão ambiental, né, como agora, dos temas mais estratégicos, geopolíticos, as mudanças geopolíticas, movimentos migratórios internacionais. Você tem outros fenômenos, por exemplo, que são de uma envergadura, por exemplo, milhões e milhões de pessoas que vagam literalmente de um lugar para o outro sem ter onde ficar, que não são de lugar nenhum, que migram porque no lugar onde elas nasceram, elas não podem ficar mais porque tem uma guerra, ou porque tem uma peste, ou porque tem fome. É um número impressionante, são 65 milhões no mundo, não é? Quantas pessoas que morrem, a gente aparece nos jornais, morreram não sei quantos tentando atravessar o Mediterrâneo. Por que eles estão migrando? Porque não tem como viver no lugar de origem. E aí acontece toda uma série de restrições, né, de barreiras, etc., impedindo essas pessoas de viverem. Nós estamos falando de vidas humanas, não estamos falando de outra coisa a não ser disso. Esses são temas de demografia e de geopolítica que vão ser debatidos também no seminário. E como é que o senhor vê o empresariado em relação a essas questões? Em relação à mineração, em relação aos impactos que o Estado sofre com a mineração e como é que é a percepção do senhor? Eu acho que enquanto o único critério para avaliar um projeto, qualquer que seja ele, for o lucro, e só o lucro, nós vamos estar o tempo todo correndo esse tipo de risco. Além do lucro, tem que ser colocadas outras coisas em questão, né? A segurança, né? A sustentabilidade, a capacidade de gerar emprego e renda, de incorporar tecnologia, de gerar tecnologia. Várias coisas têm que ser colocadas em questão na hora que se pensa em mineração, como qualquer outra atividade econômica, né? Se ela for comandada simplesmente pelo lucro, esse tipo de coisa que aconteceu em Diamantina e Mariana vai ocorrer de novo. Nós estamos falando Diamantina não. Em Diamantina não, em Mariana, né? Em Mariana e Brumadinho. Felizmente o Diamantina vai só sediar o seminário. Em vários lugares isso está ocorrendo, né? Professor, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político e que o seminário seja um grande sucesso, com tanta gente, certamente será, não é? Uma boa discussão, um bom debate é sempre muito, muito importante para todo mundo, né? Inclusive para Minas Gerais. Necessário. Eu que agradeço o convite, espero que depois os resultados do seminário são sempre divulgados através os trabalhos, né, são sempre à disposição de quem tiver interesse, né? É só a universidade disponibiliza isso. Tudo isso relatórios. Está completamente disponível a qualquer momento. Nós estamos ali mostrando o site do CEDEPLAR com o seminário de Diamantina, justamente indicando... Os trabalhos já devem estar disponíveis para quem quiser ler e comentar e discutir. Maravilha. Então, eu conversei com o professor João Antônio de Paula, ele é professor de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, coordenador do 18º Seminário de Diamantina, o seminário que traz aí uma discussão central, tem discussões que avançam para a questão da mineração, mas a mineração como uma questão central, um debate super importante no momento que parte do princípio da crise da mineração, e o que será de nós, né? E como sobreviver também aos problemas da mineração, como tratar essa questão. É uma discussão bastante ampla, são diversas palestras. O seminário dura uma semana inteira, não é? Do dia 19 ao dia 23 em Diamantina. As pessoas têm ainda como ter acesso ao seminário? Elas podem se inscrever? Pode se inscrever, acho que é possível sim. Então, o nosso problema é o problema hoteleiro, né? Diamantina tem uma capacidade limitada. Verdade. E em princípio, todos os hotéis, a grande parte da rede hoteleira já está mais ou menos comprometida com o pessoal que já se inscreveu. Mas eu acho que sempre haverá a comissão de quem tiver interesse. E aí, o site é esse aí que nós acabamos de mostrar. Se puder mostrar de novo, seria bom. Está aí, Diamantina, CEDEPLAR, UFMG, eu não estou enxergando muito bem, mas está na tela. .br/2019.
Obrigada outra vez, professor. Obrigado a você. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, por e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até o próximo programa.